Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de como elaborar um orçamento e também quanto cobrar por um serviço. Estão ligadas aí as duas coisas. Então o que acontece? Hoje em dia é muito difícil para um autônomo, principalmente quem está começando, ele saber exatamente quanto que ele vai cobrar por um serviço. Então muitos sentem dificuldades, até quem já está há um bom tempo aí no mercado, às vezes tem uma dificuldade, fica meio perdido na hora de fazer um orçamento, quanto cobrar por um serviço. Lembrando então, isso não é uma regra. Esse é o sistema que eu uso, que eu acho melhor. Mas você precisa se adaptar aí à sua região, à sua realidade, como é. Então vamos ver aqui. Primeiramente, o trabalho por diária, né? Tem muitos eletricistas que trabalham aí por dia. Qual que é a parte ruim dessa parte de trabalhar por dia? Existem serviços que são muito demorados. Por exemplo, tem serviço que, vamos dizer que uma semana você trabalha. Às vezes você pega um serviço que demora uma semana e nos 3 primeiros dias parece que você não fez nada. Você só está organizando, você está analisando, você está estudando. Os 3 primeiros dias não aparece serviço nenhum. Aí o que acontece? Vai aparecer o serviço mesmo depois do quarto, quinto dia, que o serviço vai começar a aparecer e aí você já acabou o serviço. Então muitas vezes quando você trabalha por diária, principalmente para uma pessoa que não entende muito, o que acontece? Ela pode achar que o serviço não está rendendo. Outro problema, existem serviços que você vai fazer em meio dia que você pode cobrar muito mais do que a diária. Então você tem que analisar se essa é a melhor situação para você. Outro sistema aqui que o pessoal fala bastante é um preço fixo. É um sistema relativamente fácil para o profissional fazer, mas ele varia muito, não dá muito certo, pelo menos na minha opinião. Por quê? Vamos dizer que você tem um preço fixo para você trocar um chuveiro. Então vamos dizer que você cobra X o valor para trocar o chuveiro. Só que existe um problema, não sei na sua cidade, por isso que eu falo que tem que ver cada lugar é cada lugar. Aqui na região de Curitiba, às vezes eu vou fazer um serviço da 60 quilômetros de distância da minha casa. Então o que acontece? Se eu estabelecer um preço fixo, vai ter diferença, eu vou trocar um chuveiro. Tá, mas vai ter um custo para eu trocar o chuveiro do meu vizinho, de alguém da minha cidade, e vai ter um preço diferente para eu cobrar em outra cidade. Mas se você consegue adaptar a sua realidade, é um sistema até tranquilo de se fazer. Outro sistema por metro. É muito utilizado na área de construção, né? Os pedreiros, os construtores utilizam muito essa situação aqui de cobrar por metro. Na área de elétrica já é muito difícil. A não ser, por exemplo, assim, que você estiver fazendo uma infraestrutura, por exemplo, com eletrocalha, alguma coisa assim, talvez até você consiga cobrar por metro, mas é o mesmo problema do preço fixo. Tem diferença de distância, complexidade do serviço, tem várias coisas que podem aí aumentar ou diminuir o preço. Então você tem que ver também, dependendo da área que você atua, não compensa. E também por ponto. Esse aqui eu acho que é um dos principais sistemas que o pessoal usa, cobrar por ponto. Só que tem um problema. Normalmente os profissionais, já conversei com vários deles que cobram por ponto, eles não têm um valor fixo. Cada um cobra um valor. E em cada lugar é um valor diferente. Então o que eles fazem? Eles chegam num lugar, fazem um levantamento de tudo que tem que fazer e dão o preço. Esse preço, eles não dão o preço, né? Eles criam o preço na cabeça e aí divide por quantos pontos vai dar. Então eles vão ver lá, custa R$100 o ponto. Então eles vão falar para o cliente, ó, vou te cobrar R$100 o ponto. Então, para esse cliente, ele cobra R$100 o ponto. Para o outro cliente, ele vai calcular o serviço mais fácil, ele vai cobrar 80. No outro é mais difícil, ele vai cobrar 120. Então, por exemplo, se é uma cidade menor e as pessoas se conhecem, aí depois alguém vai falar, olha, o fulano, ele fez serviço para mim. Quanto que ele te cobrou o ponto? Ah, me cobrou 100. Olha, o filho da mãe me cobrou 120, me cobrou mais caro. Ele vai ficar bravo com você. Ele não vai entender que o teu serviço era diferente. Ele vai falar, ele me cobrou mais caro. E isso vai te prejudicando. E outra coisa, tem gente que cobra ponto de várias maneiras. Eu já vi falarem que cobra ponto. O interruptor cobra um ponto e a lâmpada cobra outro ponto. Outros falam que o interruptor e a lâmpada é o mesmo ponto. Outros falam que o disjuntor é um ponto só. Cada disjuntor do quadro é um ponto só. Tem gente que quer cobrar 2. A cada disjuntor cobra 2 pontos. Então acaba criando assim uma situação e às vezes você dá o valor por ponto para o seu cliente
e chega na hora, ele vai criar discussão, porque ele vai dizer que é quantos pontos, você vai dizer que é outro valor, e acaba criando confusão. Então eu sempre uso o sistema de empreita. Pacote fechado é para fazer esse serviço, a gente coloca no papel, faz orçamento, os dois assinam e aí não tem como dar problema. Eu gosto de trabalhar por empreita ou por pacote fechado. Eu chego, dou uma olhada, vejo o que vai precisar fazer, calculo mais ou menos o tempo que eu vou precisar gastar, o meu custo, e aí eu vou colocar o valor em cima. Então é esse valor que eu vou cobrar para fazer todo esse serviço. Então é assim que eu faço. Só que como que eu faço para dar esse valor? Como é que eu faço para cobrar? Então vamos calcular aqui para você saber. 5 dias, vamos dizer que você vai trabalhar de segunda a sexta. Trabalhando 8 horas, são 40 horas semanais. Nós temos mais ou menos 4 semanas, então 4 vezes 40 são 160 horas semanais. Então 160 horas semanais. Você calcula qual é o seu salário. Quanto você quer de salário? Eu vou querer um salário de 5 mil reais. Então está aqui. Você dividindo pelas horas semanais, o valor é R$ 31,25. Então, se você cobrar R$ 31,25 e trabalhar 160 horas semanais, certinho, você vai ter o salário de 5 mil reais. Então, você trabalha 160 horas a R$ 31,25. Só que tem o seguinte, você tem que entender que isso é um cálculo. E na hora de fazer cálculo é muito simples, muito fácil. Mas você não vai conseguir trabalhar todos os dias da semana, todas as semanas. Você não vai conseguir trabalhar 8 horas semanais, 8 horas diárias, para dar as 40 horas semanais. Numa semana, talvez dê muito menos que isso. Então o que você precisa entender? Isso aqui é um cálculo para você ter uma noção, uma ideia. Se você trabalhar, por exemplo, o nosso cálculo é 160 horas. Se você perder 60 horas no mês, você vai trabalhar 100 horas. O seu valor deveria ser R$ 50 reais. Só que eu acho que ainda 100 horas semanais é um valor muito alto. É muito trabalho. A não ser, igual eu falei, isso não é regra, é um exemplo. A não ser que a sua realidade seja outra. Que você tenha muito serviço, toda hora todo mundo te ligando e você fica desesperado. Aí você pode cobrar até um valor menor. Só que na minha realidade, o cálculo que eu faço é que 1 hora trabalhada, você perde 3 horas. Dependendo do lugar que eu estou aqui, eu demoro muito mais do que 1 hora para chegar num cliente. Então o cliente me chama, eu trabalho lá na empresa dele 1 hora. Só que eu já gastei 1 hora para ir e 1 hora eu vou gastar para voltar. Então eu recebo 1 hora, eu cobro 1 hora, mas eu estou perdendo 3. E essas 2 horas que eu estou perdendo, ninguém vai me pagar, porque eu só estou cobrando dele a hora trabalhada, lógico. Então aqui vai desequilibrar tudo. Se você deixar de trabalhar 1 hora aqui, já vai desequilibrar. Então você tem que calcular muito bem dentro da sua realidade. Se você fizer mais ou menos esse cálculo aqui, imaginando que 1 hora trabalhada é 3 horas, então no mínimo, você vai ter que multiplicar isso aqui por 3. Então você pega esse valor, você multiplica por 3, você vai chegar ao valor de R$ 93,75. Quanto é que vai custar? Quanto tempo vou demorar para executar esse serviço? Então você vai calcular baseando nesse valor. Quantos dias vou demorar? Você vai usar esse valor para você calcular. Seja ele por empreita, a maneira que você quiser. Esse é o método que eu uso. Você pode adaptar aqui, colocar quantas horas for necessário, mas lembre-se de que você tem que ser bem realista nessa hora. Bom, você viu aí, agora é só você pegar, escolher qual é o melhor método, pegar aquele valor que você chegou da sua hora, calcular as despesas, né? Você não pode esquecer de calcular as despesas, por exemplo, combustível, deslocamento, manutenções, porque lá você colocou somente o salário, você precisa colocar agora as despesas. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque cada um tem despesas diferentes, e para o vídeo não ficar muito longo. Mas você não pode esquecer de colocar também as despesas e acrescentar naquele valor para o seu cálculo, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Se sobrou alguma dúvida ainda, deixe aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê aquele joinha lá, compartilhe esse vídeo e até os próximos.